Fala galera, beleza? Eu sou o Igor, estamos começando mais um Entre Quatro Linhas podcast. Estou aqui com meu colega Guilherme. Fala, gurizada, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? E antes da gente apresentar nosso convidado, eu queria esclarecer uma coisa aqui com vocês. A gente tem as artes por um tempinho, porque eu fazia as artes, né? Eu tive que comprar no computador, mandei o computador para garantia. Aí, como esse é o nosso último podcast do ano que vem já volta com as artes tudo, e é isso aí. Nosso entrevistado de hoje é o repórter Vinícius Guerreiro. Seja bem-vindo, Vinícius. Valeu, pessoal. Prazer aqui estar falando com vocês, falar um pouco sobre jornalismo e muito futebol. Aí, perfeito. Primeira pergunta, Vinícius, é como é que tu teve o interesse de ingressar no jornalismo e quando tu teve esse interesse, tu já pensava na área esportiva ou pensava em alguma outra área? Cara, eu costumo dizer que comecei a gostar primeiro de futebol, né, de esporte, e depois de jornalismo, né? O jornalismo eu fui me apaixonar, na verdade, durante a faculdade. Inclusive, quando prestei vestibular, eu fiz para educação física e jornalismo, acabei até passando nas duas, mas por, por uma opção, acabei cursando jornalismo. Mas sempre, toda a minha faculdade, desde o primeiro trabalho na faculdade, foi direcionado à área de esporte, mais precisamente futebol, né? Sempre foi a minha paixão. Tudo, sempre que eu gostei em relação a tudo foi o futebol, né? De estar, enfim, desde jogando bola, desde pequeno no colégio, na rua, enfim, depois na equipe do colégio, a estar acompanhando todos os jogos na TV, escutar debates esportivos, enfim, jogar games de futebol e então toda a minha construção foi em cima do futebol e não foi diferente na faculdade. Foi sempre direcionei tudo, né? Desde o meu primeiro estágio, porque o meu primeiro estágio foi na assessoria do Brasil lá em 2009, pós o trágico acidente, né? Depois, quando eu fui fazer estágio na TV UCPEL, enfim, todos os outros projetos, eu sempre me direcionei em relação ao futebol. Eu tô mais ou menos nesse caminho, né? Tipo, quando o cara é criança, todo mundo quer ser jogador, né? Mas aí com o tempo, Na verdade, eu é, vou dizer que eu não queria ser jogador, né, cara? Eu sempre quis ser técnico, né? Porque eu gostava mais da questão de tática, essas coisas, desde pequeno. Até quando eu treinava, eu gostava bastante de conversar sobre isso. Só que eu sabia que para ser atleta não tinha desde as condições técnicas e nem a questão de, vamos dizer, esforço que deveria fazer para ser um jogador de futebol. Então, eu sempre gostei mais dessa parte de treinador, essa parte de escalar equipes, enfim, brincar de escalar equipes, sempre foi para esse lado. Não, porque o pensamento do Vini, cara, é igual o meu. Porque cara, eu sou muito chato pra futebol. Cara, 24 horas por dia. Eu tô sempre olhando o jogo. Se tiver que deixar de sair pra fazer as coisas, olho o jogo, eu saio de camisa de time. Eu adoro comentar, falar. Cara, é um bagulho muito bom, é um bagulho que te liberta. E é muito bom quando tu consegue falar abertamente do que tu gosta, tá ligado? Que é futebol, que é o, cara, não adianta, né? É o melhor esporte, é um esporte maravilhoso. Mas sobre, né, por exemplo, o esporte daqui, eu ia te perguntar, cara, como é que foi o teu início de trajetória, né, no jornalismo? O que que tu teve de receio? Qual foi tuas maiores glórias, assim, né, na profissão, que, claro, tu ainda é novo, ainda vai alcançar muitas coisas aí. Cara, o meu processo foi muito simples, assim, né? Tipo, eu entrei na faculdade, acho que uma semana não, tinha um mês e pouco, eu fui ir pro Brasil fazer estágio na assessoria de imprensa, né? Que eu queria fazer um estágio voluntário. Fiquei lá no Brasil, vamos dizer assim, até a Série C de 2010. Fiquei um ano, né, de estágio do Brasil. Foi um aprendizado muito legal, né? Porque, tipo, foi onde eu aprendi bastante sobre texto. O Leonardo Crisel, que era o assessor da época, foi um cara que me ensinou muito em relação a escrever, em relação em texto, a fazer matéria de jogo. Acompanhei, e eu gostava muito de acompanhar mais de perto, então eu pedi para acompanhar bastante a base do Brasil, e aí ter essa experiência de assessoria, enfim, de contato desde com comissão técnica, de ir cobrir campeonatos até fora da cidade, então sempre tive uma boa relação de discutir sobre jogo, sobre futebol, que era algo que eu sempre gostei de falar sobre tática e tal.
Cara, eu tive uma experiência muito doida com um amigo meu que fazia educação física. A gente foi treinar um time aqui de um bairro de Pelotas, né? Um time de 11, que a gente ficou 6 meses treinando a equipe. Só que aí depois eu resolvi ir para a TV, né, do TV do CEPEL, né, que eu cursei na Universidade Católica. Na época não havia, por exemplo, jornalismo na Federal. E eu decidi que eu queria experimentar, porque eu queria ser comentarista, comentar, né? E lá faziam transmissões e tal, tinha os programas. E resolvi ir para a Católica, lá para a TV da Católica. E lá foi a minha grande escola, né? Como jornalismo, na faculdade, né? Cara, eu fiz de tudo, fiz de câmera, fiz de apresentador, de comentarista, narrador. Enfim, passei todo esse processo de aprendizado e lá foi uma grande escola. E a partir dali, desse dia a dia, eu conheci 4 pessoas, né? 4 amigos da faculdade, e a gente criou o Rede Esportiva, que hoje é um site que existe ainda. A gente criou na época lá em 2010, 2011, se eu não me engano. 2011, eu acho. Fevereiro de 2011, criamos Rede Esportiva, porque a gente não tinha espaço para trabalhar ainda na mídia, né? Nas rádios eram bem mais fechadas, a gente estava estudando e tal, e a gente começou a cobrir os dias, cobrir base, fizemos até transmissão de beisebol, começamos a brincar de streaming, e eu acho que um dos grandes feitos, que foi o primeiro grande feito da minha carreira como jornalista, foi em 2012, quando eu já tinha uma empresa incubada dentro da Católica, uma empresa multimídia, né, que a gente chamava Clean Tags, que era uma empresa de fazer streamings, uma empresa de cobrir eventos e tal, mas era meio que uma produtora multimídia, e a gente fez uma parceria com o Diário Popular para transmitir o Brapel. Foi a primeira vez que o Brapel foi transmitido por uma televisão, ainda não havia sido transmitido pela RBS na história, e não havia sido transmitido pela internet. E foi um jogo que foi 2-2, o empate lá em 2012, se eu não me engano. Eu acho que eu lembro desse jogo. Então foi um grande jogo, acho que foi o Brapel que retornou, o Brapel do Centenário, eu não me lembro exatamente qual dos clássicos, que depois aqui em 2013 teve uma quantidade enorme de clássicos, que o cara meio que se perdeu nessa contagem. E ali, cara, eu tive o primeiro contato com o Diário Popular, né? E aí o Diário Popular começou a conhecer o meu trabalho. Nessa mesma época eu também estava na Tupanci, comentando no Conversa de Arquibancada, com o Bruno Halper, com o Henrique Ritz, que estava já no jornal, enfim. E aí o Henrique saiu, né? E o Renan, que eram os que estavam trabalhando no Diário, eles acabaram me indicando. E aí eu fiz um teste lá no jornal e entrei pro Diário Popular no finalzinho de 2012, início de 2013. Cara, e ali foi, tipo, tu sai, né, da faculdade, vai pro maior veículo da região em termos de jornalismo, principalmente jornalismo esportivo. Cara, e aprendi muito, né? Aprendi a escrever matéria para impresso, que era completamente do que eu fazia para pro digital. Enfim, toda essa cobrir Brasil e Pelotas, né? Um detalhe legal também, que só voltando, nessa produtora de vídeo eu trabalhei, por exemplo, pro Pelotas também. A gente foi contratado pelo Pelotas para fazer até o embrião da TV Lobão, que hoje já é mais consolidado. Enfim, a gente chegou até a fazer trabalho motivacional na época com o Beto Almeida, em relação ao gauchão, aquele gauchão que ele foi eliminado pelo Canoas depois, que era o Rogério no comando. Então, aí do Diário Popular, cara, comecei a minha trajetória e fiquei no Diário Popular até 2014. 2014 o Globoesporte.com me contratou, fui cobrir a Copa do Mundo pelo Globoesporte.com, que foi talvez a minha maior experiência de coberturas e maior experiência de vida, talvez, dentro do jornalismo, porque cobrir uma Copa do Mundo é uma coisa surreal, tá ligado? Que tu conhece de gente. Enfim, e a minha parte era geralmente estar na rua, conversar com as pessoas, enfim, fazer matérias em Porto Alegre, né, que foi a parte que eu fiquei sediado. E, cara, foi uma loucura, aquele mar de holandeses, australianos, cara, Argentina, festa da Argentina na Cidade Baixa. Então pude cobrir uma Copa do Mundo e conhecer um grande veículo, né? Eu fiquei até 4 meses em Porto Alegre, depois voltei para o Diário Popular, e a partir disso comecei a escrever toda a história, acompanhar principalmente toda a situação do Brasil, todos esses acessos, né? Eu vi de perto do Brasil, cobrir Série D, Série C, até chegar à Série B, enfim. E a partir daí, né, de um tempo para cá, eu resolvi. Sempre gostei, na verdade, de estudar a parte tática. Já tinha feito curso de análise tática e tal, mas eu resolvi me aperfeiçoar nessa questão, estudar cada vez mais, fazer cada vez mais cursos sobre isso, entender realmente como é que funciona a questão da análise de desempenho, como aplicar ela no jornalismo, e a partir daí desenvolver todo esse trabalho que vocês conhecem, né, que o pessoal tem
tenho visto desde as redes sociais e dentro do Diário Popular, que é fazer esse jornalismo mais analítico, como eu digo. Pô, que legal, cara. Pois é, meu, é Não tinha bacana. essa informação que tu tinha trabalhado na Globoesporte.com, que legal, velho. A gente começou o podcast, foi meio. Eu imagino que foi um negócio meio de surpresa pro Gui, porque assim, ele trabalhava já cobrindo os destaques do Inter e do Brasil. Trabalha ainda, né? Isso daí. Sim, sim, E sim. eu, e eu, e eu tinha esse interesse pela parte do jornalismo, porque, pô, futebol é 24 horas, tipo, tudo que eu faço é relacionado ao futebol. A mãe até fica brava comigo, que todo o dinheiro que eu ganho eu fico comprando camisa. E teve um dia que eu peguei e chamei o Gui, falei a ideia de ter um podcast, que ele queria fazer jornalismo na faculdade, eu também quero. E a gente queria fazer esse podcast sim para entrevistar o pessoal do mundo do futebol, para ir se preparando para a faculdade. Que é isso aí. Outra coisa que eu ia te perguntar é como tu começou a fazer análise dos jogos, né? Tu já passou por cima aí, e se foi um negócio que sempre te interessou. Cara, sempre foi, como eu disse, né? Desde pequeno eu sempre gostei, mas desde da faculdade, por exemplo, até tem um caso muito engraçado, né? Um jogo do Brasil na Copa não, desculpa, na Série C de 2010 era o Paulo Porto, técnico do Brasil, naquela campanha que o Brasil perdeu para a América, se eu não me engano, em 2010, acho que foi do América. Cara, eu fiz uma matéria falando da movimentação do lateral direito, se eu não me engano, era o João Rodrigo com o Gil, que era o que jogava também por aquele setor, em relação à troca de posições. Cara, eu fiz isso do texto e a gente publicou, né? O Paulo Porto me chamou depois assim, cara, tua leitura tá perfeita, mas tu não pode publicar uma coisa dessa sendo uma matéria do clube, né? Porque eu tava naquela época estagiando na assessoria. Bom, e ali me deu um start, cara, eu não quero trabalhar com assessoria de imprensa de futebol porque eu gosto de escrever sobre o jogo, né? Sempre gostei dessa parte. E aí foi um tempo, eu me lembro que eu ainda estava na faculdade, o Eduardo Secone, que estava no Globoesporte.com na época, antes de virar analista de desempenho do Grêmio, ele lançou um curso de análise tática e jornalismo esportivo com o Nando Gross, eu fui fazer, que foi o primeiro curso mais especializado. Cara, eu me formei na faculdade, eu fui fazer gestão esportiva pela Universidade de Futebol, a primeira turma que eles fizeram, que era presencial ainda, sempre presencial, lá em São Paulo, tipo, meus colegas foram Wagner Mancini, foram o Edu Gaspar, o Edu, aquele outro que jogou no Inter, o atacante, tipo, umas figuras assim, mais já do futebol, além de outros técnicos. Hoje o técnico do Sub-23 do Avaí, que era o líder até dos aspirantes, alguns tempo atrás, agora não sei se está na liderança, enfim, o Thiago, que era daqui, que é supervisor do Joinville hoje. Então eu sempre busquei estudar sobre isso, sempre gostei de ler sobre isso, entende? Sobre o jogo. Enfim, tá sempre, cada vez que eu ia ver o jogo, eu ficava desenhando parte tática, ficava projetando, dá para fazer isso, será que não é melhor botar essa escalação? Eu escolheria assim, assado. Sempre fiquei nessa questão meio FM, tá ligado? Porque na minha época mais era o CM, o Championship Manager, e sempre gostei de olhar o jogo dessa ótica, entende? Claro, só que aí, nesses últimos 2 anos, assim, vamos dizer, que eu comecei a aprofundar mais, de estudar umas coisas mais específicas, que eu vi que tinha avançado muita coisa, e eu tinha que meio que ficado nessa onda de olhar o jogo, de realmente ter uma facilidade para entender, mas não entender a fundo. E aí eu comecei a aprofundar em questão tática mesmo, de estudar as filosofias de jogo, de tentar desenvolvimento tático, de estudar a questão de orientação, posicionamento corporal, enfim, de buscar mais conhecimento sobre o jogo em todas as áreas. E isso, aos poucos, né, eu fui implementando no meu trabalho, comecei a comprar, usar ferramentas de scouting, principalmente jogos do Brasil, né, já que os jogos do Pelotas a gente não tem ferramentas e softwares que acabam ocupando, quando se faz mais, de uma maneira mais artesanal na mão, né, tem que fazer os scouts à mão, mas com o Brasil, usando a iScout, usando o SofaScore, sempre eu consegui começar a botar essa questão dos dados, né? Eu sempre gostei dessas coisas de dados, de números nas matérias. E com o tempo eu aprendi a interpretar, saber quais dados são importantes, como filtrar, como trazer isso de informação, como traduzir essa informação de uma maneira mais clara para quem é leigo, né, em relação ao futebol, para o torcedor em si. E então é todo um processo de construção que, cara, que se baseia como estudo, né? O futebol é como se fosse qualquer outra ciência, qualquer outro esporte, qualquer outra área do conhecimento, e para isso tu precisa estudar, e a parte teórica, a parte prática, enfim, e foi isso, né? Eu sempre busquei cursos e vários tipos de cursos
que se levasse para essa área. Claro que na época eu comecei não tinha tanto conteúdo, né? Hoje tu busca nas redes sociais, na internet, tem muita gente compartilhando, tem muitos veículos ou tipo de material que tu tem um acesso de uma maneira mais tranquila, né? Do que antigamente, né? Na época que eu comecei não era tão rico essa parte de literatura e de teoria em relação ao futebol. Não, mas né, até para ver o desempenho, né? Cara, é que a matemática não mente, né? A gente só vê o desempenho do time pela matemática. Além do, claro, do anímico, do que o jogador tá focado ou não. Mas times vencedores sempre foi estatisticamente por causa dos números, né? Se tu vê, o Brasil teve uma longa evolução, né, na trajetória, e agora trocando do Emerson Maria pro Tencate, as chances de gol, nossa, elas duplicaram, triplicaram. E os gols, a defesa do Brasil também, né, em certa forma, não tá tomando muito gol, mas em questão de passe, infiltração, 2-1, toca na bola, triangulação, escanteios, o Brasil não tá chutando tanta bola, por exemplo, para cima ou para lateral, ele tá buscando o chute preciso no gol, ou o goleiro dá rebote, a bola sai para lateral ou vai escanteio. E eu queria perguntar do que tu acha do trabalho do Carlos Tencati, né, nessa evolução, se tem 100% da mão dele ou se tem alguns outros fatores, né? No caso, o auxiliar, até esqueci o nome do auxiliar do Brasil, que ajudou, né, nessa passagem, né? Porque é difícil, né, ficar trocando. O Brasil trocou, né, em meia temporada e isso geralmente é ruim porque alguns técnicos chegam e tentam, né, implementar seu trabalho de jogo no primeiro jogo, né, implementar seu trabalho e aí acaba que não dá certo. E o Tencati não, ele foi mudando a cada jogo, de pouquinho a pouquinho. E aí, com tempo para treinar, conseguiu implementar a sua ideia de futebol e, né, conseguiu transformar o Brasil numa equipe boa, bem competitiva. Já era, mas transformou. E eu queria saber da tua opinião. Cara, eu acho que assim, ó, eu até falei isso na época, né? No futebol brasileiro, do jeito que é, uma troca de treinador é sempre uma coisa aleatória, né? Pode dar muito certo, pode dar muito errado, porque geralmente os times eles não buscam substitutos dentro de um modelo, dentro de uma filosofia, não tem isso bem traçado, né? Mas eu acho que a substituição do Brasil ela foi correta porque ela buscou um treinador que tentasse potencializar, né, as coisas boas que tinha no Brasil, que era principalmente essa segurança defensiva, mas alguns mecanismos até, até ofensivos na questão de uma equipe de entender, às vezes, um ataque mais posicional, mas principalmente a questão de marcar em zona, né, um time que se defendia muito bem, e buscou um técnico para tentar melhorar essa questão ofensiva, e claro que um treinador que tem uma identidade mais próxima dessa enraizada ao Brasil, dessa cultura de jogo do Brasil. Então eu acho que foi uma escolha que casou muito bem. Eu acho que o Tencati teve muito méritos de conseguir potencializar a característica do grupo, né? Que ele, como ele diz, é uma característica de um time de mais transição e velocidade, um time que tem talvez um pouco de dificuldade para construir um jogo mais posicional, para construir um jogo mais de posse de bola, né? De progressão com a bola pelo campo, até porque não tem zagueiros construtores, não tem um primeiro volante construtor em si, teria talvez o Pablo e o Casonati, mas eles não deram uma sequência, mas não é questão do Souza. Tu tem, não vejo um meia que seja desse tipo de jogo de organização. Então eu acho que ele conseguiu potencializar, né, de usar usar os pontos de velocidade, conseguir potencializar muito o De La Torre, agora o Luiz Henrique que vem numa crescente. Ele faz o Brasil um time de transição, um time que usa bem essa questão da marcação forte do Brasil e aposta no time de transição, e o Brasil se torna muito mais efetivo ofensivamente e por isso está praticamente consolidado na Série B em relação à permanência. Então eu acho que o Tencati vem fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que aí é uma questão até que é sempre legal de comentar, porque tu tem que saber o que é execução, o que é ideia bem executada e separar, por exemplo, daquele teu gosto pessoal. Tipo, o modelo que o Tencati joga, se tu me perguntar, bom, tu gosta de ver o time do Tencati jogar? Esteticamente, talvez não seja algo que me aprecie tanto, tá? Mas é uma questão pessoal, por exemplo. Eu acho muito legal o jeito que a Chapecoense joga hoje, eu acho muito legal a maneira que
que o América Cuiabá. Mineiro joga, que o Cuiabá, que o América joga hoje. Já o Cuiabá eu não acho tanto, porque eu acho que o Cuiabá ele já é mais próximo do Brasil, por exemplo. Claro que ele tem jogadores tecnicamente elevados, mas ele é um time muito mais de velocidade, de transição, do que um time de construção com a bola. Eu gosto desse modelo de times que conseguem construir a partir da bola, variando jogada, balançando. Vamos dizer assim, eu gosto, por exemplo, de ver um time mais do Guardiola jogar do que o do Simeone, mas eu sei que o time do Simeone é tão bom quanto o time do Guardiola, porque ele executa muito bem a sua maneira de jogar. E o time do Tencate eu não acho um time esteticamente tão bom de ver jogar, mas eu sei que é um time muito competitivo, é um time que sabe o que faz, que tem ideias muito bem executadas, e por isso que eu acho que o Tencate é um ótimo nome que está no Brasil fazendo um ótimo trabalho, e acho que o Tencate é um nome que tem que renovar para o ano que vem, por exemplo, até porque tem tempo curto. Então eu acho que o Brasil acertou, acho que a escolha do Felipe Gil na época, junto com o Ricardinho, foi assertiva, porque foi um treinador que entendeu o momento do clube e soube potencializar aquilo que era necessário e não mexer tanto naquilo que era desnecessário. Né? Que eu acho que se ele tentasse mexer tudo de uma vez só, se ele não entendesse o que estava sendo bem feito, ele ia ter um grande erro, como muitos senadores fazem. Ele não, ele soube aproveitar o que estava sendo, que ficou de herança boa do Emerson Maria e melhorar aquilo que precisava ser melhorado, que o Emerson não tinha conseguido ainda no Bento Freitas. Tu acha que o Emerson foi um erro? Tu acha que o Tencate se chegasse primeiro que o Emerson, por exemplo, não teria nem ficaria, entendeu? Tu acha que foi um erro? Tu acha que Não, o acho que Brasil não, estaria no porque melhor? o conhecimento de mercado do Emerson Maria é maior que o do Tencate, pelo que eu tenho de informação, tipo, junto com Sim. com essa montagem de elenco que ele fez com o Felipe Gil, até pelos dois terem uma sintonia, né? E eu acho que o Emerson Maria ele fez algo que ninguém tinha feito ainda, que foi realmente tentar uma ruptura, principalmente da marcação por zona, que eu acho que foi o principal ponto dele, porque como o Brasil sempre marcou muito individual, e é uma coisa que o Tencate fazia nos outros trabalhos, talvez numa perseguição não tão longa quanto era do Rogério Zimmermann, mas isso era um agravante muito frágil do Brasil, e se tu pegar a maioria das equipes que estão embaixo na Série B do Brasileiro, eles marcam com perseguições longas, né? Então eu acho que hoje ou tu faz uma marcação mista, tu consegue ter uma marcação mista bem definida, ou tu faz uma marcação por zona. A marcação totalmente individual, como o Brasil faz, como um Grêmio, que é o segundo ano que a gente vê que essa marcação individual do Grêmio acaba sendo prejudicial quando precisou ser decisivo. Eu acho que o Emerson Maria conseguiu isso. E eu acho que o Emerson Maria ele tentou algo que foi mostrar, bom, dá para o Brasil jogar com a bola, dá para o Brasil tentar construir de trás. O Brasil fez uma série de 3 com o goleiro, algo que era imaginável. E deu muito certo contra o Botafogo, por exemplo, na primeira vitória fora de casa. O que eu acho é que o Emerson Maria ele teve questões dentro do grupo de atritos, principalmente com o Leandro Leite, e isso ficou claro. E eu acho que o Emerson Maria também foi decisivo para a não renovação do Leandro Leite, por ter estourado toda essa bolha. Eu acho que alguém uma hora ia ter que passar por isso, né? Algum treinador ia passar por isso. E eu acho que o Emerson Maria tinha algumas questões que ele precisava melhorar, que era, por exemplo, a questão da bola aérea do Brasil. Nitidamente o Brasil tinha muita dificuldade em questão de bola aérea ofensiva e defensiva. Acho que o Brasil tinha uma dificuldade de estímulo de atacar espaço, até algumas tomadas de decisões. Isso deve ser questão de treino, porque o Tencate deu para ver que os jogadores tomam decisões muito mais assertivas, que os jogadores conseguem atacar o espaço de uma maneira mais correta, vamos dizer assim. Então ele potencializa isso. Apesar de eu ver um Brasil muito refém de apenas um padrão de um modo de atacar, que é precisando desses 9, como foi no jogo dessa segunda-feira, por exemplo. Nos dois lances que o Luiz Henrique acabou perdendo o gol, ele se origina quando o Luiz Henrique consegue vir por dentro buscar essa bola e dar apoio. Quando ele não conseguia ver esse espaço, o Brasil não conseguia progredir e criar de outras maneiras, né? Apenas tentando a ligação mais direta para os pontos, para os laterais aberto do lado. Mas enfim, eu acho que ele não foi um erro. Teve 3 chances claras e todas passaram no pé dele. 2 chances que o Luiz Henrique desperdiçou no primeiro tempo e a terceira que ele converteu em gol. O que tu tá achando do desempenho do Luiz Henrique e do Bruno José no ataque? Cara, eu acho que o Bruno José ele tem uma característica que é muito importante, que ele é um gerador de chances, entende? Ele gera muita chance a partir dele mesmo, individuais. Assim. Ele tem uma vitória pessoal, que ele consegue avançar numa vitória pessoal
incrível. Eu acho que isso ele seria mais potencializado ainda se ele tivesse torcido em campo, porque ele é um jogador muito vibrante, ele é um jogador que tem muita entrega, muita força, e eu acho que casa muito bem com a cultura do Brasil. E casou muito bem com esse estilo de jogo do Tencate. E eu acho que isso é fundamental, né? É uma coisa muito legal que os jogadores ao contexto, né? E no Brasil ele está sendo potencializado, porque a passagem dele no CSA foi apagada. E na Ponte Preta também não foi nada demais. No CSA foi uma passagem ruim, e na Ponte Preta ele não foi nada demais. Só que no Brasil ele vira protagonista. Então eu acho que isso passa muito pela cultura de jogo do Brasil, essa identidade de um time de entrega, de sair muita de velocidade vertical, de dar essa liberdade do jogador ir pro um contra um, de ir para cima, de tentar a vitória pessoal. E o Bruno José é um cara que é favorecido nesse tipo de situação, né? Pela potência física que ele tem, pela velocidade. Ele não é um jogador extremamente técnico. Ele meio que às vezes tu olha que parece que se atrapalha com a bola, mas ele consegue levar vantagem em cima da marcação. Por isso, por ele gerar muita chance. Ele não quer saber, se ele tiver que cair para a esquerda, para a direita, ele finaliza, ele vai para cima, ele não interessa quem seja o marcador dele. Então eu acho que isso ele se potencializou muito aqui. E o Luiz Henrique, cara, é um processo de maturação. E aí, por exemplo, quando tu perguntou, será que o Emerson Maria foi o erro? Cara, o Emerson Maria com o trabalho com o Luiz Henrique foi fantástico. Ele botou o Luiz Henrique aos poucos, ele começou a dar maturidade física pro Luiz Henrique. Ele coloca o Luiz Henrique como um 9, né? Que é ele que acreditou nessa característica do Luiz Henrique ter esse potencial para ser um 9 móvel, sair da área, ajudar a criar, aparecer para finalizar, e era uma coisa que ele pedia, né? Pro Luiz Henrique pisar mais na área, e começou a pisar agora na área. E o Tencate até disse que via o Luiz Henrique mais como um ponta, mas na necessidade, na lesão do De La Torre, ele precisou botar o Luiz Henrique ali e começou a trabalhar com ele, e ele começa a dar resposta. Então, é maturação. Eu acho que um jogador da base tem que ter muita paciência, tem que ter muita calma, tem que saber o momento de daqui a pouco colocar, daqui a pouco ele vai oscilar e vai voltar. Claro que o Luiz Henrique ele mostra uma característica muito interessante, muito importante, que é coragem. Ele tem coragem de jogar bola, ele tem coragem ele não tem medo de errar. Ele errou hoje 2 gols que, se é outro jogador, baixa a cabeça e acaba se entregando, e ele não. Ele erra, já havia feito isso no outro jogo, que ele fez o gol que ele fez o gol, né? Na finalização, ele perdeu uma bola lá atrás, tentou um drible, acabou perdendo a bola, ele seguiu arriscando, ele tem essa personalidade. Então ele tem coragem, o resto é tempo, ele vai ganhar sequência, ele vai ganhar experiência, ele vai ganhar mais maturação física, porque é natural, porque é a primeira temporada dele como profissional. Então eu acho que são 2 nomes que viram protagonistas do Brasil, como o De La Torre vinha virando um protagonista do Brasil em relação ao modelo do Tencate. Então isso é tudo um processo, tudo dentro de uma sequência, porque tu ganha confiança, tu assimila as ideias de jogo, e eu acho que explica muito também essa evolução do Brasil dentro da tabela de classificação. Tu depende de uma negociação, né, para ver se o Inter vai ou não aproveitar ele, e se não tiver uma proposta, talvez financeira melhor pro Inter, alguém queira comprar o Bruno José. Eu não sei até quando é que ele tem um contrato com o Colorado. A vitrine aqui é muito boa, né? Deu para ver que o Brasil é sempre o time que tá aparecendo, é um dos times que mais aparece no Sport TV. Acho que pro Bruno José seria importante também uma manutenção para dar um salto nisso, né? Porque se ele consegue ter uma consolidação de fazer uma temporada cheia sem oscilar no Brasil, a tendência dele pegar uma barca de Série A ou até daqui a pouco ir para fora, por ter essa base no internacional, por estar na vitrine, é importante, mas isso depende muito de negociação. Acho que antes disso o Brasil tem que realmente planejar o 2021 dele, né? A gente não escuta nada disso pelas informações que se tem. O Brasil não tem um executivo, por exemplo, acertado para o ano que vem. Há algumas reuniões, mas a gente não já ouviu que ainda ninguém foi procurado para essa montagem. A própria Tencate ainda não foi procurado para renovar, né? Pelas informações que eu tenho. O Tencate que abriu conversas, que apresentou uma proposta em relação ao Brasil, mas o Brasil ainda não teve esse acerto. Então isso é uma conversa que o Brasil deveria estar tendo, né, com o Internacional, porque o momento é agora, até porque o Inter vai estar trocando de direção, vem um novo treinador, a gente não sabe se ele vai usar ou não, se vai ser usado, porque ele não vinha sendo usado pelo Internacional. Então eu acho que é isso, o Brasil tem que correr agora, como fez com o Bruno Matias, já renovou o Bruno Matias por 2 anos, porque ele viu nele um potencial, necessidade dele ser importante para o grupo, e o Brasil tem que procurar, mas eu acho que passa pela estruturação do futebol de 2021, que do Brasil ainda está muito tímida. Não, mas eu tenho a informação que o Inter não vai optar por ele,
Ele tem contrato até o final de 21, tá? Até o dia 31/1 de 21. E ele, em questão aos que estão voltando, né, que estão emprestados para outros clubes, ele é o quarto atacante que vai voltar. E no Inter já tem 5, que são os 3 que estão jogando agora. O Paulo Guerreiro, que tá machucado, né, tem um salário bastante elevado, então eu acho que ele não tem espaço, tá? Ele pode... Eu não lembro quantos anos ele tem, me falhou Uhum. a memória aqui. É... 22. Ele tem 22. Então aí ainda não serviria pro time de transição, porque o Inter não tem mais o chamado time B. Ele excluiu o time B da organização dele. Eu acho que dá sim, acho que dá pro Brasil conversar, reajustar algum valor, porque o Bruno Zé me lembra muito, claro, é um pouco característica diferente, mas que um jogador que aparecia toda hora, que fazia gol, dava assistência, ia pra cima, era o Felipe Garcia. Ele me lembra muito desse tipo, porque era um nome falado, e o Brasil precisa desses jogadores. O Brasil precisa montar um elenco que seja totalmente proponente no estilo de jogo, tá? Pra fazer a diferença, porque é isso, o Juventude tá fazendo a diferença na Série B também. Então, se o Brasil ir nessa levada com a organização que tem, olha, o Brasil vai muito longe. Não é, a gente fala, isso parece que o Brasil bateu no teto. Não, não bateu no teto. Isso ainda é só o começo do que o Brasil poderá vir a ser, né? Com toda a organização que tem do estádio, do time, né? Filosofia, né? Aumentou o quadro social agora. O Brasil, ele tá, né, agora o 5º ano na Série B consecutivo, se eu não me engano, acho que é o 5º ano, e já vai virar, conseguiu, né, fazer a sua própria marca, né, o Brasil mesmo que faz o seu uniforme, tá conseguindo patrocinadores um pouco diferentes, então assim, eu acho que vale a tentativa sim, vale o esforço, nem que tenha que, por exemplo, liberou o Leandro Leite agora, nem que tenha que liberar outro jogador para a permanência do Bruno José para agregar o salário, porque é um jogador importante e é um jogador já com rodagem, entendeu? Já é um jogador que tem uma passagem e é de base. É um cara que, se tu duvidar muito, tu faz uma vitrine, entendeu? Quando vê o Inter não fica com ele fica aqui ao final de empréstimo, sei lá, junta um dinheiro e dá pra eles, e fica com o jogador, depois ele estoura e vocês vendem, que nem o Luiz Henrique. O Luiz Henrique tem que ser mantido no Brasil até a condição máxima de status para ele poder ser vendido, entendeu? Não fazer que nem quando venderam o Fabrício pro Grêmio, que venderam ele não por pouco dinheiro, mas que se ele vingasse aqui, ele estaria vingando aqui, junto com a outra gurizada aqui, o Luiz Felipe, Luiz Henrique, o próprio Danilo, que, claro, não era daqui, era do São Paulo, e depois foi pro Atlético Goianiense. Mas é isso, é potencializar os jovens para que eles derem lucro, né? Porque o futebol não é só a gestão de grupo e não só patrocínios ou, né? Porque muitos times não ganham títulos, né? Não ganham demais, se mantém com a venda de jogadores. Eu acho que vale muito esforço. Não, acho que aí o Brasil tem que decidir, né? Como é que vai ser esse projeto do Brasil de base, apesar de ser um ótimo projeto, pelo que a gente já vê os frutos colhendo, eu digo, o Brasil vai revelar jogadores para ter retorno técnico, para ter retorno financeiro, enfim, tem que pensar nisso, porque, cara, muitas vezes, por exemplo, tu falou a questão do Fabrício, muitas vezes o potencial de venda do Fabrício vai ser muito maior no Grêmio, pro Brasil tendo 30%, 50% da porcentagem do que o Brasil vender, entende? Porque geralmente times pequenos, quando vão vender, eles não têm o poder de barganha de um time grande. Se o Fabrício valesse aqui, hipoteticamente, o Brasil vende por 1 milhão, cara, o Grêmio vai vender ele por 5, 10. Por 5, 10, 15 milhões. Então, esses 30, 50% vão ser muito maior do que o Brasil conseguiria vender. Porque é muito difícil um time pequeno, eu digo, em comparação aos maiores times do Brasil, da elite, conseguir vender um jogador por muitos milhões, né? Então, por 5, 6 milhões. Então, é muito raro isso. Então, dependendo desse jogador, às vezes vale mais a pena tu dar esse passo atrás, entre aspas, que é tu liberar um jogador para uma equipe grande, que ele vai ter uma vitrine e tal, e depois tu ganhar numa venda futura. Claro que que o torcedor sempre vai pensar, cara, mas ele não jogou, não vestiu a camisa, não teve o retorno técnico. Sim, muitas vezes vai ser isso, mas por isso que o clube tem que estar bem planejado. Por exemplo, o Luiz Henrique, ele tem tudo para dar um retorno técnico para o Brasil e um retorno financeiro.
Nem que seja, por exemplo, ele ser importante para o Brasil nessa temporada, na outra, e daqui a pouco o Brasil faz uma negociação com o Grêmio, com o Inter, sei lá, com o Corinthians, que seja, que ele vá para um valor, na teoria, não tão alto, que seja R$1 milhão e fique com X%, e daqui a pouco ele estoura e o Brasil vai ganhar muito dinheiro em cima, entende? Eu acho que vai ter nuance, e tem jogadores que o clube tem que saber, tem jogadores que vão te dar um retorno técnico, tem jogadores que vão ser para ser retorno técnico para compor o grupo e tu não precisar gastar, contratar outros jogadores com a mesma qualidade, pagando 3 vezes, 4 vezes mais. Tem jogadores que tu vai contratar, que tu vai revelar e tu sabe que esse cara vai ser a tua joia que tu vai vender, que vai ser o cara que tu sempre vai te dar dinheiro porque tu vai revelar, tu vai botar ele no time grande, numa vitrine forte. Enfim, isso tudo o clube tem que ter esse mapeamento, tem que ter essa estrutura, essa organização, esse planejamento dentro do processo, para ele saber, não pode ser uma coisa aleatória. Surgiu um garoto ali, surgiu um Luiz Henrique, surgiu um Christian, surgiu, sei lá, um Marcelo, que é o goleiro, que é o terceiro goleiro. Não pode ser uma coisa aleatória, tem que saber como surge, por que surge, e eu acho que isso o Brasil ainda está engatinhando nesse processo. Como tu falou, eu acho que o Brasil não está no teto, acho que o Brasil tem um clube que tem muito potencial, só que o Brasil precisa se organizar dentro dos processos, não ficar uma coisa meio ou de iniciativas individuais, vou dizer assim, o Brasil trouxe o Felipe Gil, trouxe o Emerson Maria, trouxe o Juliano, né, que é o supervisor, que montaram um planejamento, o Enori agora que montaram esse planejamento, e só que se eles saem, não fica nada do Brasil, não fica nada no Brasil. O Brasil não sabe como funcionam os processos, entende? Fica muito de cada pessoa que passa pelo clube. Não, o Brasil tem que conseguir institucionalizar o pensamento dele como futebol dentro de uma gestão. E a gente sabe que o Brasil vai sair de um processo de 8, 10 anos, né? Sei lá, desde 2011 do Ricardinho, quase 10 anos, para o novo presidente que vem com outro pensamento. E o Brasil precisa ter processos que transcendem dirigentes, né? Porque, por exemplo, o departamento de futebol agora vai ser composto por 3 dirigentes. São 3 cabeças completamente diferentes. Tem que ter um processo para seguir, porque senão 3 cabeças diferentes, cada um vai dar um palpite, cada um vai achar que é uma coisa, e daqui a pouco a gente sabe que cria atrito, como já criou em outros anos, né? Então esse é um passo que o Brasil precisa dar, que é um passo que a gente, pelo menos eu de fora, ainda não consigo enxergar de uma maneira tão clara. Vamos ver a partir do que o Newton assumir, e eu acho que um ponto bem positivo é que o Newton parece ser um cara bem aberto para buscar esse conhecimento, é um cara que já conversou comigo várias vezes sobre busca por curso, sobre estudos em relação ao jogo, em relação ao futebol. E eu acho que isso é fundamental, um gestor ter essa preocupação e não fazer como muitos dirigentes acabam entrando para dentro do futebol achando que é a mesma coisa que tu tá no boteco com teus amigos discutindo o jogo. Não é assim, entende? O processo do futebol, ele é uma indústria e ele tem que ser tratado como uma indústria qualquer, e toda a indústria tem que ser em cima de profissionalismo. Mas que na verdade não precisa ter férias, né? Esse Não, ano. já O deram. Brasil Já deram as meio que férias já por causa da pandemia. Então, o que o Brasil tem que fazer, na verdade, claro que isso depende de uma questão orçamentária. Falar isso, como eles dizem, né? Fazer coisa com dinheiro dos outros é fácil, né? Mas o que o Brasil tem que pensar? Cara, reta final de Série B, o Brasil tem que trazer os reforços que o Brasil já projeta. Claro que vai ter reforços da Série B, mas os que não são de Série B, por exemplo, que são, sei lá, de uma Série C ou que já acabaram o vínculo. Cara, tem que trazer já em janeiro, né, para começar a entregar com o grupo. Começar a treinar, enfim, alguns que tu consiga treinar para já ganhar essa preparação, porque o Brasil vai acabar, alguns contratos vão sair, claro que, né, o Brasil, no mínimo, na minha opinião, desse grupo aí, o Brasil tinha que ficar com uma base bem forte, sei lá, uns 16, 17, 18 atletas, para te contratar apenas reforços pontuais, principalmente para o gauchão, porque assim, o Brasil nessa tacada, o Brasil com padrão de jogo, o Brasil tem um padrão de jogo, uma ideia de jogo, mantém um treinador, consegue trazer reforços pontuais acima de uma base. É claro que o Brasil vai perder alguns jogadores, né? A gente sabe que tem jogadores que não vão permanecer porque estão tendo destaque, e é natural que acabem indo para centros maiores que consigam ter uma parte financeira maior. Mas se conseguindo trazer só reforços pontuais, mantendo essa base, a tendência é o Brasil fazer um gauchão realmente para brigar por classificação, que foi diferente desses anos, né? Porque o Brasil não vai ter que parar, recomeçar e chegar a sair atrasado na preparação física. O Brasil vai estar embalado, né? Vai estar com padrão, vai estar com a parte física embalada. Então traz esses reforços pontuais, e aí o Brasil pode fazer um gauchão tranquilo, um gauchão até para sonhar com uma classificação, para brigar realmente de frente, e aí tu trazer para uma Série B
reforços ainda melhores para te conseguir sonhar com uma Série B tranquila e quem sabe aí depois, dependendo do que for o trabalho, tu sonhar com algo maior. É. Não, o Papa, a situação do Papa é que o Papa pegou uma bomba, né? Vai explodir. Porque o Papa, assim, ó, é um cara que tem toda uma história, que tá se preparando para ser treinador, mas era um cara ainda inexperiente. E ele pegou a bomba de ter que montar um elenco. Cara, e é muito diferente. O Papa não tem esse conhecimento de mercado, né? E o Brasil não tinha um executivo, cara. O Brasil montou o elenco com cada um dentro da direção, com várias pessoas sugerindo nomes, e é muito diferente ter um processo profissional como ficou claro, né? Eu acho que se tem uma lição que o Brasil pode tirar desse ano é assim, cara, tu teve um Emerson Maria, que é um treinador de Série B, de mercado de Série B, um Felipe Gil, que é um executivo, o Enori, que é um cara que tem um conhecimento enorme, que já vem há anos também dentro desse mercado como analista em relação à prospecção. E o Brasil teve um trabalho sério de captação, né? Um trabalho de realmente quem são profissionais nesse quesito e que se especializaram nessas questões. Cara, e a captação do Brasil de reforço durante a Série B para a Série B e durante a Série B foi infinito, foi assim, ó, 1000 vezes melhor do que foi no Gauchão. E eu te digo que o Brasil, somando 3, 4 jogadores que estão nesse elenco agora, são pagos pelo salário de um jogador que o Brasil trouxe para o Gauchão. Então, tipo, isso é conhecimento de mercado, isso é trabalho de profissional. E por pessoas que têm a capacidade fizeram muito bem feito. Então, eu acho que o Papa pegou uma bomba. Não tem como exigir que o Papa montasse um elenco se o Papa não tem esse know-how de conhecimento de mercado, né, cara? Porque isso se pega com experiência, com tempo. E o Papa estava na primeira experiência, teve toda essa bomba de gerir, um pouco tempo de gestão de treinamento, ele estava começando um trabalho, então eu acho que o Papa ali foi muito mais vítima do que culpado. É. Pois o projeto é isso aí, né? É pelo menos fazer 35 a 40% da base, né? Dos jogadores que estão, não no time titular, mas eu digo no elenco, para completar. E aí depois tu investe nos 11 titulares, em algum reforço pontual. Realmente é assim. Mas eu gostei muito, né? Que o Tencate subiu mais. O Emerson também subiu, os meninos. O Tencate subiu mais uns. E o projeto agora tá bem equilibrado, tá bem estruturado. Eu queria fazer uma pergunta sobre a tabela, tá? A tabela da Série B, que eu tô aqui com ela em mãos. E o Brasil agora tá em 11º, né? Com 40 pontos. Tá atrás do Cruzeiro no critério de saldos e cartões. Mas projeção é 5 pontos, ou pode ser 6, não sei, pra se manter. O Brasil tem 5 jogos em casa, né? Se eu não me engano. 5 jogos em casa e 3 fora. Então, São 8, né? Agora? são São 8 7. jogos. São 5 em casa 4 fora. e 4 3 fora. fora, 3 Então, fora. 3 fora. Então, Então o Brasil tá com tudo com a permanência bem encaminhada. Acho que essa vitória foi fundamental, né? Eu nem acho que o Brasil fez um grande jogo tecnicamente contra o Paraná, mas fez o jogo que tinha que fazer. E era um jogo decisivo que tinha que vencer. O Brasil venceu. Então, acho que o Brasil tá bem. E o Brasil já pode pensar e deve pensar em 2021. Tá na hora do Brasil pensar em 2021, em planejar o futebol de 2021. Porque agora o Brasil tem margem para isso, entende? Conversar com os jogadores que o Brasil acha que tem que renovar, que começar a buscar reforços e abrir conversas em fechar a renovação com o Tencate, está na hora do Brasil fazer isso, porque o Brasil está muito perto dessa permanência e o Brasil não vai subir, né? O Brasil não vai subir de divisão. Não. Eu não sei, talvez subir se ganhasse as 8 partidas, nem sei se ganhando as 8 consegue chegar lá. O Juventude tá com 49. Teria que dar teria que dar uma rolha de muito empate e derrota no Juventude. E o Sampaio Corrêa tinha que não Então, avançar também. e vamos ser sinceros, é impossível o Brasil ganhar 8 jogos, né? Pelo nível do Brasil, desde o desempenho técnico, o Brasil não vai ganhar 8 jogos. Se ganhar, vai ser uma façanha maior do que ter subido da segundona gaúcha para a Série B na colada. Consecutivamente. Depois vão nos cobrar aqui se a gente falar que não. Não, a gente torce que aconteça, né? Mas Não, seria meio... cara, seria aquela aposta que vai pagar 1.000 para 1, né? Sei lá. Então,
Mas, enfim, então eu acho que o Brasil agora, esse é o passo. O Brasil tem que virar a chave para 2021, claro, não descuidando dos 45 pontos, né, dessa manutenção, mas de dar esse caminho de pisar mais forte, né? Até porque agora vai ter 2 intervalos de jogos, né? Porque tu vai ter um jogo daqui uma semana e depois o outro também demora mais um período assim. Então tem mais esse intervalo para a direção começar a concretizar algumas negociações. Eu queria só fazer uma última pergunta mesmo, que é que eu tentei buscar informação, né, mas não cheguei muito a fundo, eu quero saber se o Brasil conseguiu a antecipação da verba com a do Gauchão de 2021. Bah, não sei. Isso eu não sei te dizer se o Brasil tem alguma coisa comprometida ou não. Tá, então, Sei que o Brasil estava a gente corta, a pleiteando gente corta com depois. a CBF, né? Isso aí, tá, Pois é, porque até seria bom, né, já pra começar, e aí consegue montar o elenco estruturado. Uma coisa que o Brasil tinha que investir é num sistema de captação também, né? Por exemplo, claro, é foda que a gente vai dar vou dar o exemplo do Inter, mas é que o Inter é um time grande da capital, mas ele tem um desenvolvimento que é o CAPA, que é Sim, um sim. centro de desempenho de análise de jogadores, e tu bota todos os asteriscos possíveis. Tu bota entre 22 a 26 anos, quanto custa, quanto que tem de salário, se é propício a lesões, como é que é o extracampo, tem toda uma série de números, né? Como a gente falou, é matemática, não adianta, entendeu? Claro, o que comprova vai ser dentro de campo. Às vezes o cara tem um número, assim, ó, de um clube astronômico, mas chega em um determinado momento, não se encaixa no estilo de jogo, nem no ambiente, as coisas às vezes estão propícias a dar errado. Mas Não, tá. Pode falar, pode falar. não, o contexto é tudo, né, cara? O contexto é tudo. Um jogador, inclusive para os números, né? Os números frios, eles não significam nada. Eles têm que ser interpretados e estar dentro e contextualizados. Mas, claro, o Inter tem uma estrutura, mas eu concordo. Acho que o Brasil tem que pensar nisso. Pensar em, em fazer, por exemplo... Cara, eu hoje em dia, né, se eu, por exemplo, Vinícius, tu vai gerir o clube, tu vai participar de uma gestão do clube. Cara, eu investiria em tecnologia, em TI, em tecnologia, em centro de inteligência, porque eu acho que hoje o investimento, tu gasta, por exemplo, de 30, 40 mil reais, que 20 mil reais num jogador que é reserva, cara, se tu botar isso por mês num centro de inteligência, ele vai te colher muito mais frutos do que ter um jogador que ganhe isso no banco de reserva, por exemplo. Entende? É que muitas as pessoas no clube, no futebol brasileiro, eles acham isso como gasto e não vê isso como investimento. Para mim, tecnologia, departamento de inovação, departamento de captação, de prospecção, de análise de desempenho, tudo isso se colhe frutos e é tão importante quanto qualquer outro processo dentro do futebol. E desse seja integrado com a base, enfim, que tu tenha toda uma institucionalização do que se deve fazer, eu acho fundamental esse tipo de investimento dentro do clube. E tem softwares, tem N softwares, tem várias startups que tu pode trabalhar junto, que fazem esse tipo de serviço, tem várias Sportechs, cara, tem um universo muito rico dentro do Brasil, que tu consegue fazer desde parcerias, que tu consegue investir, cara, de aplicativos, desde a análise de desempenho, mas aplicativos para relacionamento com o torcedor, para potencializar sócio-torcedor. Enfim, cara, N ferramentas que qualquer clube de futebol hoje tem que estar inserido, porque hoje o futebol, ele é também um entretenimento, né? Ele é principalmente entretenimento, e os clubes acabam se tornando um grupo de mídia, né? Um produtor de mídia, um produtor de conteúdo, e não, que o futebol é um desses elementos fundamentais do processo, mas ele não pode ser só isso, entende? Tu tem que ter produção de conteúdo para torcedor, para diferentes nichos de torcedores, para diferentes faixas de torcedores, enfim, esse pensamento de estrutura de clube de futebol hoje, ele não pode ser aquele pensamento só do futebol em si, ele tem que usar tecnologia, ele tem que usar todos os recursos ao alcance, e eu acho que esses investimentos são necessários, e às vezes eles são muito mais baratos do que a gente imagina. Por exemplo, tu pode fazer uma parceria, um tripé com a universidade, né? Com a Universidade Federal aqui de Pelotas, com uma universidade católica, seja das faculdades de desenvolvimento de sistema, de tecnologia, enfim, que as faculdades possam usar o clube como um campo de estudo e tu possa tirar proveito, entre N maneiras, como se faz, por exemplo, com o LECOL, né, a questão da educação física, para fazer testes, essas coisas, tu pode fazer isso com todos os cursos da Federal, como até o Brasil quer fazer em relação
ao museu. Então tem muitas alternativas, mas precisa se pensar, né? E querer romper essa barreira do conservadorismo dentro do futebol, dentro do clube, dentro do Brasil, principalmente que a gente tem abordado aqui, para abrir o olhar em relação a essas alternativas. Não, isso aí, um abraço a todos. Quem quiser, só nas redes, Vê Guerreiro no Twitter. Ali eu fiz uma plataforminha, né, que é cur.to, né, curto barra tática. Quem quiser, tá ali todas as minhas redes sociais, fica mais fácil de achar tudo por isso. É cur.to barra tática. Valeu, gurizada. Fala, gurizada, tudo bem? Estamos no nosso intervalo do podcast Entre Quatro Linhas e eu quero te dar uma dica para você que gosta de cortar o cabelo. Pega o teu smartphone, tablet ou, se você está no computador, vai no Instagram e coloca Hartos Barbearia. Lá você vai encontrar o seu tipo ideal de corte, além do estabelecimento ser 100% climatizado e com a preferência do cliente. Então agende seu corte pelo WhatsApp 53991313834. Repito, 53991313834. Está localizada na rua Albuquerque de Barros, 775, bairro Centro. Você que precisa de uma capa ou quer uma edição em alta qualidade, a IM Designer é uma empresa online com agendamento via direct no Instagram e também no Facebook. Então corre lá e pesquisa im.dzn.